Quinta-feira, dia 5 de junho, seja muito bem-vindo ao nosso encontro meditando a primeira leitura da missa de hoje. Eu, Padre Gustavo, quero agradecer você ter acessado esse vídeo. Seja muito bem-vindo. Vamos juntos invocar a presença de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, te louvamos e bendizemos, porque o Senhor nos dá a tua palavra como luz para os nossos passos, inspiração e exemplo para as nossas decisões, para os nossos comportamentos. Dá-nos sempre deste pão, o pão da tua palavra, e que, alimentados dela, possamos produzir muitos frutos de amor através do nosso testemunho de vida. Amém. Leitura de hoje, Atos dos Apóstolos, começando no capítulo 22, versículo 30, e depois no capítulo 23, versículos do 6 ao 11. Naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou-o e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois fez trazer Paulo e colocou-o diante deles. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus, Paulo exclamou no conselho dos anciãos: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso, armou-se um conflito entre fariseus e saduceus, e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve então uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei, do partido dos fariseus, levantaram-se e começaram a protestar, dizendo: Não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, levando-o de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: Tem confiança. Assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E essa leitura que nós ouvimos hoje, capítulos 22 e 23, nos mostra um pouquinho da estadia de Paulo em Jerusalém. A leitura de ontem, ainda despedida de Éfeso, Paulo ia para Jerusalém sem saber o que o aguardava. O Espírito Santo já alertava que vinham cadeias e tribulações, e de fato veio cadeia. Paulo, que é preso por causa de estar pregando a ressurreição, por causa da sua esperança na ressurreição. E hoje Paulo é levado a esse tribunal, a esse conselho dos anciãos, que tinha esses dois grupos religiosos dos judeus, os saduceus e os fariseus. E toda aquela polêmica que se forma justamente por causa da esperança de Paulo na ressurreição dos mortos. E a fé de Paulo na ressurreição é a nossa fé. É um dos artigos da nossa fé. É uma das verdades nas quais nós acreditamos. Acreditamos na ressurreição. E a certeza da vida eterna é o motivo da nossa esperança. Estamos vivendo este ano santo
de 2025, este jubileu que o Papa Francisco, saudoso, nos deu como tema peregrinos de esperança. E assim como Paulo foi um peregrino dessa esperança, porque ele passou de cidade em cidade, você que tem acompanhado esses últimos dias a leitura dos Atos dos Apóstolos, e de fato já estamos chegando no finalzinho, terminando o tempo pascal, terminamos também a leitura dos Atos dos Apóstolos, mas como Paulo já passou em tantas cidades, em tantos lugares, anunciando essa esperança. E essa esperança, essa certeza da vida eterna, que ele não se apegava à sua vida, ele sabia que poderia ser morto a qualquer instante, mesmo assim ele continua anunciando Jesus, porque ele é movido pela esperança. A certeza de que nem a morte seria maior do que o poder de Jesus na sua vida. E hoje nós queremos pedir que isso também aconteça conosco, que nunca percamos a esperança e que a esperança seja aquilo que nos move. A certeza de que existe uma vida eterna, que existe uma ressurreição, que nem a morte pode nos destruir, pode nos roubar, que essa esperança também nos impulsione a enfrentarmos. Olha a coragem de Paulo de falar a verdade, mesmo diante dos saduceus que não acreditavam em ressurreição, que não acreditavam em anjo, que não acreditavam em espírito, e mesmo assim Paulo dá testemunho daquilo que ele acredita. Que nós também tenhamos essa convicção, essa certeza da nossa fé e que essa certeza de que a esperança não decepciona, aquilo que Paulo escreve em Romanos, capítulo 5, versículo 5, esperança que não decepcionou a Paulo, esperança que não nos decepciona, seja o motor que nos empurra nessa vida. E que bonito a consolação de Deus, né? Deus, conhecendo o coração de Paulo, apenas diz: tem confiança. É o que Deus diz para mim, diz para você, diante das tribulações, dos conflitos que você também enfrenta, tem confiança. Paulo, assim como você deu testemunho de mim aí em Jerusalém, eu preciso que você dê testemunho de mim em Roma. E nós vamos acompanhar nos últimos capítulos dos Atos dos Apóstolos como Paulo vai testemunhar o Senhor também em Roma. Que nós também tenhamos confiança no Senhor e onde nós estivermos, nós também possamos dar testemunho do Senhor Jesus. Rezemos o Salmo 15. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que desça sobre você, sobre seu caminho de esperança. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado. Não deixe de assistir o Evangelho de hoje também e fique sempre com Deus.